Bom dia, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco aqui pela TVE. Dr. Carlos Magno, bom dia. Seja bem-vindo novamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre parassonias, né? Às vezes uma palavra aí que os nossos telespectadores nunca ouviram falar. O que é parassonia? Bom dia, cara telespectador do programa Saúde em Foco. Bom dia, Osvaldo. Parassonias é um termo que a gente usa para definir qualquer evento físico ou sensações indesejáveis que aconteçam durante o sono. Então são alguns distúrbios do sono, por isso são essas parassonias. O pessoal às vezes conhece alguns, né, como sonambulismo, alguém que fala durante a noite, e a gente vai tentar explicar um pouquinho sobre essas parassonias, que são extremamente mais comuns na infância. Então as crianças ali, principalmente perto dos 2 até os 6 anos, apresentam mais esses distúrbios do que os adultos. Claro que alguns adultos às vezes apresentam também. Mas as parassonias então são esses sinais e sintomas ou sensações indesejáveis que acontecem durante o sono e atrapalham o sono das pessoas. E elas são divididas como a gente mostra naquela tabela ali, né? Então você tem as parassonias do sono não REM, que seriam o despertar confusional, sonambulismo e terror noturno, que a gente vai estar explicando mais pra frente. As parassonias do sono REM, que tem alguns distúrbios comportamentais, distúrbios de pesadelo e outros tipos de situação. E outras parassonias, que você tem, por exemplo, a enurese noturna, que é quando a criança faz xixi na cama, né? Então, a gente tem alguns outros distúrbios que não estão classificados nessas fases do sono. Tá, doutor, então aí a gente vê que existe sono REM e sono não REM. O que é isso? Bom, vamos explicar então para o pessoal o que é o sono REM e o sono não REM. Se você colocar a próxima imagem, por favor, Osvaldo. Então, esse é um ciclo de sono normal de uma pessoa que dorme bem. Você tem o sono REM e o sono não REM se alternando durante a noite. Mas o que é isso? REM é uma sigla que em inglês significa movimento rápido dos olhos. Então é uma fase de alta atividade cerebral durante o sono. E o sono não REM é uma fase de atividade cerebral mais lenta. A fase não REM ela tem alguns estágios de profundidade e eles se alternam com o sono REM, que é um sono mais superficial, digamos assim, onde a atividade cerebral é próxima à atividade de uma pessoa acordada, mas você tem um relaxamento muscular importante. É geralmente na fase REM que acontece nos sonhos, né? Então esses seriam os tipos de sono, as fases do sono. A fase de movimentos cerebrais rápidos e movimentos rápidos dos olhos, que é a fase REM, e a fase mais lenta, mais profunda, que é a fase não REM. E eles se alternam durante a noite em uma pessoa que dorme bem. Então essa seria a explicação básica. Tá, doutor, então a gente percebe que existem as parassonias do sono não REM e do sono REM. Vamos iniciar pelas do sono não REM. Então a gente vê alterações ao despertar, que tem o despertar confusional, sonambulismo e terror noturno. Né? Isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre o sono não REM e o sono REM. E a gente acabou combinando de fazer isso em 2 programas, para ficar de uma maneira um pouco mais clara, um pouco mais explicativa, mais didática para as pessoas, né? Então não perca o programa de amanhã, que no programa de amanhã a gente vai continuar esse assunto sobre as parassonias, os distúrbios do sono, né? E aí com certeza você conhece alguém que apresenta algum desses distúrbios. Então é interessante que você possa assistir esse programa hoje e assistir amanhã para continuar com a gente discutindo um pouquinho sobre o assunto. Uma coisa que eu vou destacar aqui nesse começo é que os distúrbios do sono, eles têm uma certa irregularidade, não é toda noite que acontece, não tem um padrão. Geralmente ele é atípico, né? A pessoa tem um dia, depois não tem mais. Quando você tem padrões nesses distúrbios, que você tem ritmos nesse distúrbio, toda noite acontece a mesma coisa, é interessante você investigar se não existe uma doença de base. Epilepsia, tumor, alguma outra doença que esteja causando esses distúrbios. Geralmente, esses distúrbios eles não estão tão associados com doenças de base. Mas se você começa a ter um ritmo nesses distúrbios, toda noite acontece da mesma maneira, da mesma forma, aí você precisa tomar um pouquinho de cuidado, abrir os olhos e investigar se não tem nenhuma outra causa. Mas vamos começar falando um pouquinho então sobre os distúrbios do sono não REM. Então pode passar algumas imagens para frente. Então assim, lembrando que o sono não REM é aquele sono que tem alguns estágios que vai se aprofundando durante a noite, que é um estágio de lentificação da atividade cerebral. Então alguns dos distúrbios que nós temos ali, você tem primeiro aquela imagem bem no cantinho de baixo, que é o despertar confusional. O que é isso? É uma doença que se manifesta geralmente a partir dos 2 anos de idade.
em que a pessoa ela senta na cama, olha para o ambiente de maneira confusa e dorme de novo. Então esse é o despertar convulsional. Não sei se você já teve a experiência de ver isso com alguém, Já. de ver essa situação. Então seria esse tipo de situação. Quando a pessoa sai da cama, ou ela sai do leito, você tem um outro distúrbio que é o sonambulismo. Então, para você caracterizar como despertar confusional, a pessoa tem que estar restrita ao leito. Então, novamente, levanta, senta na cama, dá uma olhada assim meio confusa, dura uns minutinhos e dorme de novo. E isso não acontece necessariamente só com crianças, né? Não, pode acontecer com adultos também. Eles são mais comuns em crianças. E eles tendem a diminuir conforme a pessoa for crescendo, né? Conforme essa criança for crescendo. Mas às vezes acontece com adultos também. Às vezes até a esposa, o marido se assustam, né, na cama. Mas acontece também. E o sonambulismo daí? O sonambulismo, ele geralmente começa com um despertar confusional, mas aí é quando a pessoa sai do leito. Então, ela às vezes senta na cama, começa ali, olha confusa e ela levanta. A partir do momento que ela levanta, se torna um sonambulismo. Esse sonambulismo ele também vai acometer crianças um pouco maiores daí, né? E ela acomete alguns adultos também, mas a tendência é que vai diminuindo com o passar do tempo. O sonambulismo ele pode trazer alguns riscos para a pessoa, né? Então, quais seriam os riscos? Dela andar por lugares dormindo e acabar tendo algum acidente. Durante os episódios de sonambulismo, o paciente ele pode mimetizar situações do dia a dia. Então, ele pode abrir a geladeira, pode fazer algumas atividades como se ele tivesse acordado, pode fazer algumas situações até engraçadas ou constrangedoras, como, por exemplo, urinar no sofá, fazer coisas assim fora do seu lugar habitual, né? E geralmente as pessoas acabam voltando para a cama e dormindo novamente. Ou alguém da casa vai ver, vai acompanhar e vai levar ao leito. Existe um mito, né, em torno disso que você não pode acordar o sonâmbulo, né? Então tem algumas pessoas que, se eu acordar, a pessoa vai passar mal, vai piorar. Na verdade, assim, você estressar ou acordar ou estar aquela pessoa que está dormindo ali, que está num episódio de sonambulismo, não quer dizer que vai matar a pessoa, não vai trazer nenhum malefício nesse sentido. Mas você pode prolongar o episódio de sonambulismo. Então, quando essas pessoas que estão numa parassonia são despertadas de maneira assim, no susto, digamos assim, elas podem prolongar o tempo desse episódio. Então, é isso que pode acontecer. Então, você tenta evitar acordar, você tenta levar a pessoa de uma maneira calma, tranquila, de volta para o leito, para evitar que esse episódio se prolongue. Só por isso, não quer dizer que vai matar a pessoa se você acordar ela nesse momento. E isso pode ser muito perigoso, né, doutor? Porque agora você comentando, me veio uma situação que aconteceu comigo quando eu era criança, não bem criança, já deveria ter por volta aí de 12 anos. E nós estávamos na chácara e perto da hora de vir embora, quando a minha mãe ia servir o jantar, acabou a luz lá. E daí ela acendeu uma vela, a gente jantou e veio embora. À noite, de madrugada, meu pai escutou barulho de prato na mesa. E eu estava arrumando a mesa com uma vela acesa. Nossa. Então eu não sei como que eu consegui fazer isso, né? Enfim, mas é uma situação que poderia ser perigosa. E eu trouxe o que aconteceu horas antes, né? Exatamente. O sonambulismo mimetiza situações do dia a dia, né? Então a pessoa pode, como eu falei, abrir a geladeira ou pode arrumar uma mesa colocando os pratos sobre a mesa. E aí é interessante que quando você reconhece alguém que tem uma história de sonambulismo, você tem que ter alguns cuidados na casa, né? Então ter grades nas janelas, evitar objetos como velas no quarto, nos cômodos acesos, evitar coisas que possam trazer perigo a esse paciente durante os episódios de sonambulismo. Lembrando que esses episódios tendem a diminuir ao longo da vida e lembrando mais uma vez que se a pessoa apresenta movimentos estereotipados, movimentos clônicos ou ritmo nisso, né? Tipo, todo dia faz a mesma coisa, é interessante investigar se não está tendo alguma convulsão, alguma coisa diferente. Mas na maioria das vezes os distúrbios do sono não têm relação com doenças de base. Então podem ficar tranquilos que uma hora isso vai passar. E necessariamente ele vai passar, a pessoa não vai ter mais esses sintomas? Ou pode ser que isso vá a vida toda? Então, a tendência é que diminui ao longo da vida, né? Que aconteça mais quando é criança, e aí conforme for crescendo, vai diminuindo.
Mas, se a pessoa continuar apresentando isso, é interessante que se investigue com o médico para ver se não tem nenhuma doença de base. Não tendo nenhuma doença de base, isso não vai trazer nenhum malefício para a pessoa e a tendência é que realmente diminua aí ao longo da vida. E as pessoas que falam à noite, enquanto dormem? Falar à noite é um distúrbio do sono de outras fases do sono. Então, não do sono REM, mas de outras fases do sono que a gente vai comentar amanhã. Então, doutor, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando sobre mais um distúrbio. 2 minutinhos, nós estamos de volta com o programa Saúde em Foco.